Olha, o governo Carlos Moisés encaminhou ontem à CPI dos respiradores as respostas, aquelas 15 perguntas que foram feitas pelos deputados em relação à compra ainda dos 200 respiradores lá da Veigamed. E o governador garantiu que não sabia e que não autorizou o pagamento antecipado. O relator da CPI afirma que há inúmeras contradições nas respostas e Ivan Nats quer que a Assembleia analise agora o afastamento de Carlos Moisés do cargo. O governador garantiu que não sabia e não autorizou o pagamento antecipado dos respiradores. Moisés respondeu que aprovou as políticas estaduais de enfrentamento à Covid-19 e determinou que as secretarias de Estado tomassem as medidas necessárias para o enfrentamento da pandemia. Mas as explicações do chefe do executivo são contraditórias. O governador Carlos Moisés mentiu deliberadamente à CPI e isso deixa a situação dele insustentável. No pronunciamento do dia 29 de abril, o governador disse que soube da compra fraudulenta pela mídia. Então, logo eu tomei conhecimento desses fatos no dia de ontem. Nas respostas enviadas à CPI, Carlos Moisés escreveu que o então secretário de Estado da Saúde informou ele sobre a existência de problemas no prazo de entrega dos ventiladores pulmonares no dia 20 de abril e que só no dia 22 é que soube do pagamento antecipado e da indefinição da entrega dos equipamentos. Em depoimento à CPI, o ex-secretário de Saúde informou que repassou o problema para o governador em outra data. No dia 15 eu fui à Procuradoria-Geral do Estado. Ao retornar para a Secretaria para Defesa Civil, nós tivemos a live, como os senhores dizem, né? A gente considerava como coletiva, mas enfim, a live aconteceu. E logo depois que aconteceu a live, eu me reuni com o governador do estado e passei a situação. Agora veja o que o governador falou na live do dia 11 de abril. Eu vou dar o exemplo dos respiradores, a 30 mil reais agora para 160 mil reais. Então isso já explica bastante coisa. E quem paga 160 mil reais às vezes não recebe. É a situação que nós estamos lidando hoje com Santa Catarina. Nós temos processo de importação, estamos lutando para que esses respiradores cheguem aqui, mesmo com um preço aí praticamente 5 vezes acima do seu preço de mercado. Carlos Moisés também foi questionado sobre o pagamento antecipado de compras para o enfrentamento à pandemia. O governador respondeu que o assunto estava sendo debatido pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Secretaria de Estado da Administração. Carlos Moisés explicou, abre aspas, particularmente, nunca determinei ou orientei a realização de pagamento antecipado, somente tomando ciência da sua efetiva prática na reunião do dia 22 de abril. Fecha aspas. Esta é mais uma afirmação colocada em xeque por membros da CPI. É que 3 semanas antes disso, no dia 31 de março, o governador assinou o projeto de lei que autorizaria o executivo a antecipar pagamentos. O projeto chegou a ser enviado à Alesc, mas foi retirado logo depois. No dia 2 de abril, Moisés também consultou o Tribunal de Contas sobre a viabilidade da Secretaria de Saúde realizar pagamento antecipado de equipamentos para o enfrentamento da Covid-19. Ô Moisés, tu sabia sim, dia 2 tu assinou um documento, sabia que o pagamento era antecipado. E o pior, Moisés, é que quando você enviou para o Tribunal de Contas e que o Tribunal de Contas respondeu no outro dia, no dia 3, o tribunal disse não pode pagar, o pagamento já tinha sido feito, cara de pau. Inicialmente, os deputados queriam que o governador fosse até a Assembleia prestar esclarecimentos, mas antes do convite chegar até a Casa da Agronômica, a Procuradoria do Estado enviou uma nota destacando que o Legislativo não tem poder de convocar o governador, que isso é ilegal, mas que Carlos Moisés responderia aos questionamentos por escrito. Foi o que aconteceu. As 15 perguntas feitas pela CPI foram enviadas ao governador na semana passada e as respostas entregues à Assembleia na tarde desta sexta-feira. Tem coragem para sentar na frente da live, não tem coragem para sentar e enfrentar essas verdades, né? Pois está aqui, ó, o documento assinado pelo senhor, dia 2, para desmentir essa sua resposta hoje aqui para a CPI. Diante das contradições, o relator da CPI quer que a Assembleia analise o afastamento de Carlos Moisés do cargo. A contradição ela é clara, né? É possível perceber isso a olhos vendados.
E se o governador tentou mentir para a CPI, tentou enganar os membros da CPI, faltou com a verdade, acredito que agora já se passa o limite da CPI e a questão deve ser levada ao plenário da Assembleia Legislativa. Os deputados integrantes da CPI devem fazer uma reunião nos próximos dias com o presidente da Casa, Júlio Garcia, e nós vamos avançar nesse processo. Afinal de contas, um Estado não pode ser gerido por aquele que falta com a verdade. Em nota, o governo explicou que no pronunciamento do dia 29 de abril, Carlos Moisés estava se referindo à reportagem do site Intercept e não à compra propriamente dita. No que diz respeito ao projeto de lei, o próprio governador mencionou o documento em uma das respostas à CPI. Em relação à consulta feita ao Tribunal de Contas do Estado, o governo justifica que isso foi reforçada da premissa de ampla transparência das ações do Executivo.